da contestação. 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1, prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, o termo inicial previsto no inciso 2 será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, prazo para a resposta ocorrerá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Artigo 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Parágrafo 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A litispendência quando se repete a ação que está em curso. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada e julgada. Executadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista nesse capítulo implica aceitação de jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. 338. Alegando o réu na contestação se parte legítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo de relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. O autor, ao aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se ainda o parágrafo único do artigo 338. No prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsórcio passivo, o sujeito indicado pelo réu. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. A contestação será submetida à livre distribuição ou, se o réu houver sido citado, por meio de carta precatória juntada aos autos dessa carta, seguindo a sua imediata remessa para o juízo da causa. Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado provento. Alegada a incompetência nos termos do caput, será
suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido designada. Definida a competência, o juízo competente designará nova data para a audiência de conciliação ou de mediação. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se não for admissível a seu respeito a confissão. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato, estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Artigo 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando, relativas a direito ou a fato superveniente, competir ao juiz conhecer delas de ofício, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Na reconvenção, 343, na contestação é ilícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa. Parágrafo 1º. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar a resposta no prazo de 15 dias. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extinta que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído. E a reconvenção deverá ser proposta em face do autor também na qualidade de substituto processual. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Na revelia, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344, se, havendo pluralidade de réus, ambos deles contestar a ação. O litígio versar sobre os direitos indispensáveis. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Artigo 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer face, recebendo-o no estado em que se encontrar, das providências preliminares e do saneamento. Artigo 347. Fim do prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes da seção deste capítulo. Na incidência dos efeitos da revelia. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a incorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção, do fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor. Artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Alegações do réu. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz
proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Artigo 354. Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Artigo 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova, na forma do artigo 349. Do julgamento antecipado parcial do mérito, artigo 356, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso, estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355, a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. A decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento. Do saneamento e da organização do processo, artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, resolver as questões processuais pendentes, se houver, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, observado no artigo 373, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, designar se necessária audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. As partes podem apresentar ao juiz, para a homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se refere os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunhas. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo, para a prova de cada fato. O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer desde logo o calendário para sua realização. As pautas deverão ser preparadas com um intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Da audiência de instrução e julgamento. Artigo 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. O juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe manter a ordem e o decoro na audiência, ordenar que se retire da sala da audiência os que se comportarem inconvenientemente, requisitar, quando necessário, força policial, tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer
pessoa que participe do processo. Registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente o perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito, o autor, em seguida o réu, que prestarão depoimentos pessoais, as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas não poderão os advogados do Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. 362. A audiência poderá ser adiada por convenção das partes, se não puder comparecer por motivo justificado qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e não o sendo o juiz, procederá à instrução. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Artigo 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência de nova designação. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao Ministério Público, se for o caso de sua intervenção sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos, a critério do juiz. Havendo litisconsórcio ou terceiro interveniente, o prazo que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada a vista aos autos. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na audiência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução do debate do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível em pauta preferencial. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-ás as folhas, que serão encadernadas em volume próprio. Subscreverão o termo o juiz, os advogados, o Ministério Público e o escrivão ou chefe de secretaria dispensado das partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. O escrivão ou chefe de secretaria trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto nesse código em legislação específica e nas normas internas dos tribunais. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. A gravação que se refere ao parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. A audiência será pública, ressalvadas as exceções legais. Artigo 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A decisão prevista no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando recair sobre direito indisponível da parte, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. A convenção de que trata o parágrafo 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo. Não depende de provas os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação de que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. A carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direito suspenderão o julgamento da causa no caso previsto no artigo 313, inciso 5, a linha B, quando, tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova neles solicitada for imprescindível. Parágrafo único. A carta precatória e a carta rogatória não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo poderão ser juntadas aos autos a qualquer momento. Artigo 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descumprimento da verdade. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte comparecer em juízo respondendo ao que lhe for interrogado, colaborar com o juiz na realização de inspeção judicial, que for considerada necessária, praticar o ato que lhe for determinado. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer pessoa, informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento, exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Produção antecipada da prova, 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. O arrolamento de bens observará o disposto nessa seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. A produção antecipada da prova não previne
a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. O juízo estatal tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Aplica-se o disposto nesta seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção.